Eleições para o Senado. Vamos falar um pouco da eleição para o Senado? Está tendo uma briga muito grande nas redes sociais a respeito de quem votar, quem não votar, sobre essa questão de como votar para os senadores. Muitas pessoas estão confundindo o fato de escolhas entre determinados segmentos, se há uma divergência, uma briga entre ambos, quando na verdade há uma necessidade de votação dupla. Ou seja, não há necessidade de você brigar, apenas alinhe-se a um entendimento e esse entendimento vai ser mantido. Vamos explicar como é que funciona isso? Meu nome é Enio Justino, eu peço para que você curta, comente, compartilhe. Se você não segue, siga o canal, inscreva-se, mande para o máximo de número de pessoas, para que eles entendam um pouco o que está acontecendo e acabe um pouco essa discussão. Porque muitas brigas e muitas discussões são à toa e não há necessidade, basta um esclarecimento. E vamos lá. Um ponto que a gente tem que entender é que esse ano existe uma questão diferente das demais. Ou seja, você tem uma votação para presidente, você escolhe um, governador você escolhe um, deputado federal você escolhe um e deputado estadual você escolhe um. Com relação ao Senado, tem uma regra diferente. A regra do Senado é o seguinte: como ele atua durante 8 anos, e são 81 senadores, você tem, nos 4 primeiros anos, votam-se em 27 e depois votam-se em 54. Ou seja, você vota em um senador e depois você vota em 2 senadores. Então, o que acontece? Esse ano, quando você for atingir a urna, vai aparecer lá: candidato a presidente, você digita seu número. Candidato a governador, você digita o número. Candidato a senado, você digita o número que você escolheu e vai aparecer candidato a senado novamente. Nessa segunda opção, se você optar por colocar a mesma pessoa que você colocou, você está anulando seu voto. Porque ali você tem a obrigação de colocar 2 nomes distintos. Justamente por isso é que quando você for fazer as eleições, tente analisar o seu candidato, aquele que você preferir, e qual é o candidato que ele está formando uma dobradinha. Se você tem uma opção por um governador ou por um presidente e ele está apoiando um senador, ele não apoiará um, ele apoiará 2. E você não precisará votar em um ou outro. Você vota nos 2. E quem optar pela opção de votar de novo no mesmo, seja por confusão, porque achou que não validou e tem que fazer de novo, seja porque quer referendar o seu voto, na verdade você vai estar anulando o seu voto. Porque nesse caso específico, tem que ser dado um voto para cada senador. Vamos citar um exemplo prático para que as pessoas entendam, que acho que talvez seja o mais famoso. Houve aquela briga, aquela discussão toda lá em Santa Catarina, da questão do Carlos Bolsonaro, Carol Dittoni e o Espiridião Amin. Qual seria a posição política? Tem pessoas que entendem que o Carlos não deveria disputar por ali, porque ele é do Rio de Janeiro. Tem pessoas que entendem que não tem problema, que o senador ele vai lutar pelo Brasil, representando o Estado, mas ele vai lutar pelo Brasil, e que ele seria um bom nome para ser o senador do Estado. Mas muitos entendem que a Carol deveria entrar. E houve uma briga, um racha, se ia ser a Carol ou se ia ser o Carlos. Porque tinha-se, então, um combinado com o Espiridião Amin. Agora não. O PL bateu o pé e falou assim: os nossos candidatos são Carol e Carlos. Então o que acontece? Se você tinha a opção, se você preferia a Carol ao invés do Carlos, ou se você preferia o Carlos ao invés da Carol, agora você vota em 2. Você vota nos 2 e acabou a briga. Agora, se você tinha opção, em uma questão livre de cada um, eu queria votar no Espiridião Amin e não concordo com um dos 2, aí você vote no Espiridião Amin e qualquer um dos 2, aí você opta ou pela Carol ou pelo Carlos. A questão é, você não vai escolher um senador, você escolherá 2, e assim ocorrerá em todos os estados, inclusive no Distrito Federal. Por exemplo, no meu estado aqui, Mato Grosso do Sul, a gente ainda não tem uma posição exata daquela linha política que vai seguir. A gente ainda não tem, não é certo. Mas, muito provavelmente, o segmento que nós temos a maioria aqui, que é normalmente da direita, ele terá uma opção com 2 candidatos. Quem quiser votar naquele alinhamento com direita, votará nos 2 candidatos. Independentemente se eu gosto mais de um ou gosto mais de outro. Por quê? Porque vai estar todo mundo votando em bloco. E você? Já escolheu seu candidato? Já sabe em quem votar na sua região? Entendeu um pouquinho? Se tiver alguma dúvida, pergunte aqui que eu respondo sem problema algum. Se tiver mais algum esclarecimento, eu faço no próximo vídeo, mas acredito que fica um pouco mais fácil. Então, peço para que você curta, comente e
passe para o máximo de número de pessoas que precisam entender o que está acontecendo, para acabar com essa discussão, para que essas regras do Senado evitem as brigas e as pessoas possam interpretar que elas não precisam mais discutir, porque elas vão votar nos dois. Elas não têm que escolher qual candidato ela prefere do espectro que ela gosta. Ela tem que simplesmente votar nos dois. Muito obrigado.